Então vamos lá, pessoal. Continuando, vamos abrir lá na apostila de ciências, página 10, tá? Página 10. Nós iremos fazer a leitura da página 10 até a página 16. Nossa, professora, quanta página! Calma, pessoal. São textos curtos, tá? E é sobre os biomas brasileiros, tá? É uma atividade bem legal. A gente vai lendo junto. Peguem o marca-texto, nós iremos marcar juntos também. E também iremos fazer algumas colagens durante a leitura. Então, eu quero que vocês vão lá no material de apoio e vocês vão procurar aqui, ó. Tá vendo? No material de apoio. Só que daí, aqui a professora destacou, mas vocês não precisam destacar a folha inteira, porque nós só vamos utilizar essas imagens aqui, ó, que tá escrito lá, ó, página 11 a 16. Agora, a gente não vai utilizar essas embaixo, essas imagens de baixo, tá ok? Então, procurem só recortar, recorta aí na apostila e já destaquem, tá? Porque a gente vai lendo e vai colando, tá? Então, vamos lá. Caso não dê para colar agora, só vejam o animal que vai ser colado, escreve no quadrinho depois o nome do animal e depois vocês fazem isso, tá? Com mais tempo, ok? Então, vamos lá. Peguem o marca-texto e acompanhem a leitura junto com a professora. Página 10. Biomas brasileiros. O Brasil é um país muito grande, com um ambiente bastante diferentes entre si. Em cada um desses ambientes, vivem numerosas espécies de animais, plantas e outros seres vivos. Isso torna o Brasil o país com a maior biodiversidade do planeta. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, divide o Brasil em 6 biomas principais. Observe quais são e onde fica cada um deles. Então, eu quero que vocês grifem todo esse segundo parágrafo. Então, pode grifar. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, ele divide o Brasil em 6 biomas principais. Observe quais são e onde fica cada um deles. E aqui vocês estão vendo o mapa do Brasil e em volta do mapa nós temos aí os 6 biomas principais. Ah, mas só quer dizer que só existem esses? Não. Aqui está falando que são os 6 principais. Existem outros, tá? Mas esses são os principais. E aí vocês podem grifar também com marca-texto. Então temos lá Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Então, vocês podem grifar embaixo das imagens o nome. Então, esses são os 6 principais biomas brasileiros, ok? Lá em cima no quadrinho está escrito o que a professora falou para vocês sobre o material de apoio. Então, tá lá. No material de apoio foi reproduzida a imagem de alguns seres vivos nativos do Brasil. Conforme você for estudando os biomas brasileiros, nas próximas páginas, destaque as imagens desses seres vivos e cole-as nos espaços correspondentes aos biomas em que cada um deles vive, ok? Então, vamos lá na página 11. Página 11. Então, vamos lá. Floresta Amazônica, pode grifar, Floresta Amazônica. Onde fica? No Brasil, a floresta amazônica se estende por 9 estados da região norte do país. Trata-se de um bioma muito grande que tem continuidade em alguns países vizinhos. Então, pode grifar. Então, a localização da floresta amazônica. Então, ela está localizada praticamente na região norte por completa, né? Ocupando lá, praticamente lá está falando 9 estados da região norte, e ainda atinge países vizinhos. Então, ela é bem grande, né? Características. A floresta amazônica é um bioma quente e úmido, com chuvas quase todos os dias. Dentro da floresta existem muitos rios e são encontrados ambientes variados, como águas inundáveis e áreas que são permanentemente secas. Nesses ambientes encontra-se uma das maiores biodiversidades do planeta. Ou seja, a floresta amazônica é um dos lugares onde mais existem diferentes formas de vida.
entre plantas, animais, fungos e outros seres vivos. Então tá lá, ameaças, as queimadas, o tráfico de animais, o desmatamento para a criação de gado, a agricultura e venda da madeira são as principais ameaças a esse bioma. Então o desmatamento, né, é uma das principais e esse tráfico de animais. E aqui nós temos aqui 2 animais e uma das plantas, né, dos frutos. Nós temos lá o tucano, ele alimenta-se de sementes, ajudando na germinação de novas plantas. Nós temos a onça pintada, que é um animal carnívoro, seriamente ameaçado de extinção. E nós temos o guaraná da Amazônia, que serve de alimentos para muitos animais, né? Então, nós temos aí essa ilustração bem bonita aí na página de vocês. Voltem lá na característica e grifem para mim. A floresta amazônica é um bioma quente e úmido com chuvas quase todos os dias. Dentro da floresta existem muitos rios e são encontrados ambientes variados. Grifem lá até variados, tá? E depois vocês vão lá. Nesses, mais para baixo, por umas linhas, nesses ambientes encontra-se uma das maiores biodiversidades do planeta. Pode grifar aí. Então, é um dos ambientes que se encontra uma das maiores biodiversidades do planeta. Lembrando, biodiversidade significa diversas vidas, diversas espécies de vidas, né? E lá tá, olha aqui a foto do ser vivo que está no material de apoio. E olhando lá no material de apoio, olha só, nós temos lá a piranha, que é um peixe comum em rios amazônicos. Então, vai ser esse daqui que vocês vão colar na floresta amazônica. Aqui a própria explicação já está indicando o local, né? Então, vocês vão colar aí a piranha. Então, é um peixe comum nos rios amazônicos. E aí, vocês vão colar nesse quadrinho aí embaixo, ok? Página 12, grifem lá para mim, Caatinga. Onde fica? Pode grifar. É o único bioma exclusivamente brasileiro, estendendo-se pela região Nordeste e em parte do norte de Minas Gerais. Então, ele não se estende para países vizinhos nem para outro lugar. É só, por isso que está falando que ele é único, exclusivamente brasileiro. Totalmente dentro da nossa área, né? Do Brasil, dentro do nosso território. As características. Apresenta 2 estações bem definidas, uma quente seca e outra quente chuvosa. As plantas têm adaptações que as permitem sobreviver à seca, como raízes profundas, folhas em forma de espinhos e capacidade de armazenar água. Características dos cactos. Pode grifar até cactos, ok? Muitas espécies encontradas na Caatinga são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo. Sobre pedras e galhos é possível avistar pequenos animais, como macacos, tatus, bolas, aves e lagartos. Então, aí está falando que muitas espécies são endêmicas. Endêmicas quer dizer que só existe naquela região. Então, só se encontra nessa região da Caatinga, né? Da Caatinga. Ameaças. O desmatamento para a criação de gado, a produção de lenha e carvão vegetal e a agricultura, assim como o uso de agrotóxicos, são as principais ameaças à caatinga, que já apresenta diversas áreas transformadas em desertos. E aqui nós temos, existe uma espécie de lagarto que é endêmica da caatinga, quer dizer que só se encontra nessa região, ou seja, só habita nesse bioma. A siriema é uma ave comum na Caatinga e o tatu-bola é um animal ameaçado de extinção. E agora, vamos ver, o que nós vamos colar na Caatinga? O que vocês acham? Depois nós temos lá o tuiuiu, que está lá no material de apoio, que está falando que ele é uma ave símbolo do Pantanal, então a gente já sabe que não é da Caatinga. A coruja buraqueira é uma ave comum no Pampa e vive em tocas no solo. Também não é da Caatinga. O tamanduá-bandeira é um animal do cerrado, também não é da Caatinga. As bromélias da Mata Atlântica, também não. E sobrou o macaco prego,
que ele costuma se alimentar do fruto do mandacaru, um tipo de cacto comum na caatinga. Então, vocês vão colar aí na caatinga o macaco prego, ok? Página 13. Mata Atlântica. Então, podem grifar aí, Mata Atlântica. Onde fica? Pode grifar a localização da Mata Atlântica. Originalmente, esse bioma, ele se estendia por toda a costa litorânea do Brasil. E atualmente restam apenas fragmentos de Mata Atlântica em alguns estados, pois nesse bioma localizam-se as cidades onde vive grande parte da população brasileira. Então, ela era bem vasta, né, a Mata Atlântica, e agora já está falando que se encontra apenas fragmentos, então poucas áreas de Mata Atlântica, né? Por quê? Porque surgiram as cidades e é onde se encontra um dos maiores polos, né? Maior número de população, polos comerciais. Então, vocês podem grifar onde fica. Características. O clima é quente, chove quase todos os dias, e esse bioma localiza-se próximo ao mar e apresenta tanto áreas planas quanto montanhosas. Então, podem grifar até montanhosas. E aqui ameaças. Atualmente, resta apenas cerca de 12% da cobertura original da Mata Atlântica. Ao longo do tempo, diferentes atividades foram responsáveis pela degradação desse bioma, principalmente o estabelecimento das cidades e as consequências da poluição por diferentes atividades humanas. E aí vocês têm lá, como a Mata Atlântica apresenta umidade, é comum o desenvolvimento de fungos, como os cogumelos. Existe uma grande variedade de espécies de sapos, rãs e pererecas na Mata Atlântica, que apresentam umidade ideal para o desenvolvimento desses animais. E gambás são animais de hábitos noturnos muito comuns na Mata Atlântica. E aí no quadrinho que está faltando colar, vocês irão colar as bromélias. As bromélias são muito comuns em galhos de árvores na Mata Atlântica. E aí vocês vão colar aí as bromélias, ok? Página 14, mais um bioma brasileiro, o Cerrado. Então, podem grifar aí a localização, onde fica. É o segundo maior bioma do Brasil. Quem é o primeiro? Nós falamos, é a floresta amazônica, né? E o Cerrado, então, aí, ó, ele é o segundo maior do Brasil, ocupando quase toda a área central do nosso país. Então, a área central é praticamente toda a região nordeste, perdão, a região centro-oeste, né? E ocupa aí também outros estados, mas ocupa praticamente toda a região centro-oeste. Características. O clima é quente e há duas estações, uma chuvosa no verão e outra seca no inverno. O Cerrado apresenta ambientes variados. Perto dos rios existem muitas árvores altas, bem próximas umas das outras. Já na maior parte do bioma, as árvores são baixas e estão mais espalhadas. Então, podem grifar até espalhadas. E as ameaças do Cerrado? O desmatamento para a criação de gado e o cultivo de plantas como a soja e a mineração e o aumento da população na região são as principais ameaças ao Cerrado. Atualmente, menos de 20% desse bioma está bem preservado. E aqui nós temos as araras são encontradas no Cerrado e costumam descansar sobre cupinzeiros muito comuns nesse bioma. As plantas do Cerrado são adaptadas a sobreviver às queimadas naturais e na estação seca o ipê amarelo floresce e renova suas folhas. E aí vocês têm o quadrinho para estar colando. Então vocês vão colar o tamanduá-bandeira. Então tá lá. O tamanduá-bandeira é um animal do Cerrado e se alimenta principalmente de cupins e formigas. Então, podem colar aí no Cerrado, tamanduá-bandeira. Próxima página, página 15. Pantanal. Onde fica? Pode grifar. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil. Características. Esse bioma também se caracteriza pela existência de dois períodos bem distintos. O período das cheias e o período das secas.
Durante as chuvas, os rios enchem e alagam grandes áreas planas, fertilizando o solo. Então, podem grifar até solo, ok? Para fugir da cheia, os animais vão para as regiões mais altas e na estação seca, os campos e as lagoas secam e os animais buscam água nos grandes rios que permanecem. O Pantanal apresenta grande diversidade de plantas e animais, como onças pintadas, jacarés de papo amarelo, garças, araras azuis e tuiuius. Ameaças. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Para continuar assim, é preciso que não ocorram desmatamentos, pesca em excesso e caça de animais silvestres. Além disso, é fundamental preservar as nascentes dos rios que chegam ao Pantanal e proteger a água da poluição dos agrotóxicos e do esgoto. Então, vocês percebem aí que foi falado que um dos biomas que está fragmentados, que foi praticamente destruído, foi a Mata Atlântica. E já o Pantanal é um dos biomas mais preservados. Que bom, né, pessoal? Ambiente aí bem natural. E aí nós temos lá o jacaré de papo amarelo, é encontrado em todo o Pantanal e pode chegar até 3 metros de comprimento. Como apresenta uma grande quantidade de rios e áreas alagadas, a biodiversidade de peixes é grande no Pantanal. E as áreas alagadas do Pantanal recebem uma grande quantidade de aves que fazem ninhos nas árvores e se reproduzem. E aí vocês têm um quadrinho para ser colado. Então, nós até acabamos de falar, é o tuiuiu, que é considerado uma ave símbolo do Pantanal. Aí vocês vão colar o tuiuiu, ok? E para finalizar, página 16, Pampa. Então, grifem aí o título, Pampa, e grifem onde fica. É o menor bioma do Brasil e ocorre principalmente na região sul do país. Também se estende pelo Uruguai e pela Argentina. Então, aí, o nosso menor bioma brasileiro é o Pampa. Podem grifar, tá, pessoal? Características, então, do Pampa. A paisagem da maior parte desse bioma é formada por uma área plana, coberta de capim e arbustos de diversas espécies. Próximo aos rios, costuma existir uma concentração de árvores maiores que formam pequenas florestas. Podem grifar até florestas. As ameaças. A agricultura e a quantidade excessiva de animais na criação de gado são algumas das principais ameaças a esse bioma. E em diversas áreas o solo se tornou parecido com o de desertos em razão do mau uso. E aí nós temos o graxaim, que é um animal comum no Pampa, e ele se alimenta de insetos, roedores e frutos. O veado campeiro, que é um animal que vive em pequenos grupos, e uma espécie de capim comum no Pampa. Suas plumas são aglomerados de flores onde se formam as sementes. E aí vocês têm aí um quadrinho que vocês vão colar. E o que sobrou aí para colar no Pampa, o que foi? A coruja buraqueira. Então vocês vão colar. A coruja buraqueira é uma ave comum no Pampa e vive em tocas no solo, ok? E aí vocês vão colar então. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante, né, sobre esses biomas. Então, nós falamos sobre os 6 principais biomas. Nós vimos um dos maiores, que é a floresta amazônica, ocupa até países vizinhos. E nós vimos o menor, que é o Pampa, né? E nós vimos o que é mais preservado, que é o Pantanal, que se encontra totalmente na região centro-oeste, que é o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? E nós vimos que a Mata Atlântica é o que está totalmente fragmentado, é o que mais foi destruído, né? Então, infelizmente, devido ao aumento de população, construção de cidades, né? Mas ainda bem que nós temos ainda algumas áreas verdes aí conservadas, né? Que estão sendo preservadas, ok? E aí, na tarefinha para finalizar a aula, como a professora disse, vocês têm uma tarefinha no caderno de matemática. Então, tá lá, escreva como se lê cada fração. Então, vamos prestar atenção na leitura, como que se lê cada fração. A professora explicou lá no início da aula, né? Para estar atento quando a gente acrescenta a palavrinha avos, quando a gente lê que é um inteiro, né? Quando a gente lê como número ordinal e cardinal. Então, prestem bastante atenção aí na fração e escrevam por extenso, então, como se lê
cada fração que está aí no caderno, ok? Beijos e até amanhã na nossa próxima aula.